Então, boa tarde, meus lindos. Eu quero muita boa tarde a todos aqui presentes para a palestra de IoT para iniciantes e suas aplicações. Eu quero abrir essa palestra me apresentando. Meu nome é Didan Ribeiro. Trabalho desenvolvendo projetos em eletrônica há 2 anos. Comecei a estudar eletrônica tem 10 anos, lá quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu sou um cara muito generalista, como vocês podem ver. Eu gosto de tocar um pouco de violão, gosto de cozinhar um pouco, gosto de malhar um pouco, gosto de codificar um pouco, criar coisas, inventar coisas. E, além disso, fundei a DJR Tech, Escola Maker, empresa de desenvolvimento, inovação e, principalmente, treinamentos, consultoria em projetos de sistemas eletrônicos. Além disso, dentro da Escola Maker, desenvolvo kits educacionais, como eletrônica, internet das coisas e robótica. Meu grande objetivo, meu sonho, é poder levar educação e tecnologia com qualidade e responsabilidade para as pessoas. E isso tem muito a ver com o tema dessa palestra, que é sobre você ser um cara da internet das coisas. Você ser um profissional especializado em ser generalista. Para vocês entenderem um pouco mais esse trabalho de projetos eletrônicos, aqui nessa imagem vocês podem ver uma fonte de alimentação chaveada utilizada na maioria dos computadores portáteis. E aqui à esquerda, um projeto de uma placa otimizada com 6 camadas dessa fonte de alimentação chaveada. É uma placa com uma área de 25 centímetros quadrados, 5 centímetros de comprimento e largura, que cabe perfeitamente dentro desse encapsulamento preto. Olha só que loucura isso. Além disso, aqui tem o meu projeto mais recente, essa plaquinha azul. Já está finalizado, preciso agora fazer a fabricação dela. É de um contador Geiger. É uma placa utilizada para medir níveis de radiação aí no ambiente. Legal, né? Pra vocês terem ideia, uma curiosidade, já existem mini-fontes chaveadas que são utilizadas em projetos de automação que precisam ser embutidas em pequenos espaços. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre a internet das coisas. Não é um tema que não é uma grande novidade. Eu acredito que todos vocês já assistiram várias palestras nessa Campus Party sobre cidades inteligentes, as Smart Cities. Tivemos agora uma palestra bem bacana ali do Jorge Maia, né, no palco Field the Future. Então, também teremos algumas sobre criptomoedas. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade, mas é o que está acontecendo no momento. É o momento atual. E, além disso, eu quero agradecer alguns... quero falar um pouco como é que vai ser o nosso cronograma. Então, vou começar falando um pouco sobre a história da internet das coisas. A partir de então, eu vou falar um pouco sobre como vocês aqui podem iniciar nesse universo do IoT, como vocês podem fazer os seus primeiros projetos. E depois disso também eu vou falar algumas coisas técnicas para vocês, porque a internet das coisas não é só um monte de projetos malucos, né, bizarrizes que fazem aí todo mundo rir. Também a gente precisa de software bem desenvolvido para poder fazer, né, as coisas que a gente espera para o futuro, né? E aí, na última etapa, a gente vai fazer algumas demonstrações. Então, temos alguns convidados aqui hoje que vão apresentar alguns projetos. Então, vocês podem ver, alguns deles já trouxeram alguns equipamentos. Quero agradecer, então, também ao Vicente, né, para falar um pouco demonstrar um pouco para a gente o sistema hidropônico, o Leonardo e o Gabriel. Então, vamos ter aqui falar sobre automação residencial e também sobre drones. Vai ser fantástico, gente. Além disso, eu quero agradecer a todos aqui presentes. É sempre uma grande honra poder estar aqui na Campus Party. Eu não sei porquê, mas sempre me dá um frio na barriga, um pouco mais de frio na barriga, e é bastante prazeroso, porque eu encaro sempre com muita responsabilidade trazer essa mensagem aqui para todos vocês. E, claro, né, agradecer também a todo o staff que possibilitou que nós pudéssemos estar aqui como comunidade, a DJR Tech e o Fernando Guiço, que forneceu bastante ingressos para a gente, para o pessoal poder estar aqui. Então, muito obrigado a todos e vamos iniciar. É claro que a gente precisa começar, né? Começar um pouquinho aqui pelo início. E aí, o que é que eu quero falar? Sobre a internet. A internet, ela nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares aí dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisas. Ela, literalmente, é uma rede que interligava
interligava computadores, né, de médio e grande porte, permitindo então que pesquisadores em cada universidade compartilhassem capacidade de processo de seus equipamentos. Então, aos poucos, a rede foi evoluindo até chegar na rede mundial, certo? E várias aplicações interessantes usadas então, para facilitar, de alguma forma, a interação entre as pessoas foram sendo criadas. E assim, tivemos diversos avanços de tecnologia. Então, tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e também as redes sociais. Então, hoje a internet ela é muito mais do que uma rede de computadores, eu posso dizer. É uma rede de pessoas e comunidades. Mas ela evoluiu muito mais, e é muito mais do que isso hoje. Inclusive, nas palavras do grande cientista da computação, já falecido Mark Weiser, e eu quero destacar aqui essa frase embaixo: as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. E eu acredito que vocês possam dar um exemplo de tecnologia que está bem integrada no nosso dia a dia. Como, por exemplo, nessa próxima imagem temos o Uber. Um exemplo assim, que todos aqui utilizam, acredito, o Uber hoje em dia, e está muito presente. É meio que já está integrado na nossa vida de forma tão forte que passa até despercebido para a gente. Outro aqui é o Airbnb. Pois bem, voltando agora para a internet, eu posso colocar a internet, definir ela em 3 grandes fases. A primeira foi então com a rede de computadores. Ela então evoluiu para a segunda fase, onde ela passou a conectar uma rede de pessoas e comunidades. E atualmente estamos vivenciando o nascimento de uma nova fase, que já está acontecendo, que é a internet das coisas. Ela passa então a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes. Uma frase que eu gosto bastante para definir um pouco sobre o que é IoT é que ela é um conceito em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Pois bem, fazendo uma analogia agora, para vocês entenderem um pouco mais, eu quero falar sobre a internet das pessoas e a internet das coisas. Na internet das pessoas, nós temos um ser humano, temos o dispositivo e a gente tem que ter a conexão com uma internet, certo? Agora, já na internet das coisas, você vai tirar, então, o ser humano e colocar uma coisa, certo? E essa coisa pode ser desde uma árvore, pode ser um sensor inteligente, certo? Pode ser até mesmo um animal. Sim, eu sei que às vezes falar que um animal é uma coisa não parece ser muito legal, mas dentro da internet das coisas ele é uma coisa. E dentro dos dispositivos, também dentro da internet das pessoas, o que a gente tem? A gente tem os videogames, né? Temos os relógios, temos os telefones. Então, e tudo isso aí é o quê? São devices, né? São dispositivos que não necessariamente eles são operados por um humano, mas eles acessam a internet, geram dados da internet e utilizam a inteligência da internet. Então, pensar em IoT é pensar em dados que geram informação e que conectam sistemas e usuários. É o futuro da análise de processamento de dados, é você pensar no mundo de coisas inteligentes, casas, carros, geladeiras e muito mais. A internet das coisas é um conceito, eu quero frisar aqui. Não é uma tecnologia como muitos pensam, mas sim a integração do mundo real com o virtual a partir de um grupo de tecnologias. A IoT ela tem aplicações em diversas atividades humanas. Desde nosso lazer, passatempo, hobby, músicas, na nossa saúde, nossa qualidade de vida, na nossa segurança. Olha só uma coisa muito louca. Isso aqui é o que a gente chama de internet das árvores, a gente pode falar assim. Lá nos Estados Unidos, você tem já árvores que tem um chip que roda até Java. É uma árvore, assim, esse sistema, esse chip, ele consegue, inclusive, mandar essa informação para o servidor e ela consegue denunciar um desmatamento que pode começar a acontecer, por exemplo. Se alguém começar a desmatar, quiser cortar a árvore, então você já consegue ver essa informação. Coisa muito louca, né? Uma outra aplicação bem legal está aqui em relação aos prédios inteligentes. Já pensou se você pudesse ter um concreto inteligente que possa avisar antes de rachar?
e que ele precise de reparação, tem uma empresa canadense aqui à direita, vocês podem ver, o que eles fazem é justamente isso, só que na área de construção civil. Eles conseguem ver em relação ao cimento que é utilizado na construção civil, se todos os parâmetros, todas as propriedades mecânicas estão tudo bem. E essa é uma informação muito valiosa, né, acredito, para os engenheiros civis que estão estourando as obras no momento. Vocês sabem o que é essa imagem? Alguém consegue dizer o que é esse objeto dentro? Isso aí é um marca-passo. Então, hoje a gente já tem marca-passos que estão dentro, são instalados dentro das pessoas, e assim os médicos podem estar monitorando, né, o batimento cardíaco e a saúde das pessoas. Então, assim, a internet das coisas tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, né, com a nossa saúde. Eu acho que, assim, que o nosso coração deveria estar conectado o tempo todo, porque, imagina, né, nosso coração está sempre gerando dados, informações, e se a gente não tem uma maneira de monitorar isso, pode ser que em algum momento a gente bata as bolas do coração, né, e a gente não vai saber o que poderia ter sido feito, utilizado da internet das coisas para poder monitorar e dar o diagnóstico no momento adequado. Bom, tudo bem. Claro que alguns podem fazer uma pergunta aí no final sobre mais como é que é a segurança, a questão sobre você hackear nesses dispositivos, como pode acontecer com marca-passo. Imagina você está, né, tendo esses dados, o médico está tendo acesso a esses dados do marca-passo do seu paciente, e aconteceu também, foi lá nos Estados Unidos, desses marca-passos terem sido hackeados e causou um grande problema, né? Então, teve uma pergunta bem pertinente ontem na roda de palestras que eu fiz relacionadas à indústria 4.0, como é que a gente pode evitar esse problema de você hackear informações e fornecer um software mais seguro. Eu acho que uma das alternativas seria via o software livre, certo? Onde você possa ter uma comunidade trabalhando em cima desse software e ter acesso às informações que estão ali. Porque quando você joga essas informações ali no servidor, né, na nuvem, você não sabe, né, quem é que está ali tendo seus dados, né? Você ia gostar de que o seu banco visse seus dados, né, ou pessoas não autorizadas tivessem acesso aos seus dados. Mas tudo bem. Agora, uma última imagem, isso aqui é de um soldado. Lá na guerra do Iraque, né, você já tinha soldados que já tinham o IP, eles já eram conectados à internet. Então, por exemplo, quando o cara morresse, você chegava lá na mãe do cara e falasse, olha, seu filho está dando timeout, já não está mais pingando. Então, isso também já acontece bastante. Legal, né, gente? Então, mas e agora? Falando um pouco agora desse panorama sobre o que é a internet das coisas, a evolução dela, eu quero mostrar para vocês como é que como vocês podem estar iniciando aí nesse universo da IoT. E vocês verão aqui no final, nessas demonstrações, desses projetos, que eles utilizam algum desses devices que estão aí. O mais famoso dele é essa família que a gente chama do ESP. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é esse módulo ESP 8266. Pois bem, esse módulo ESP ele surgiu em meados de 2014 de uma fabricante chinesa. E ele é um microcontrolador do tipo System on Chip. Além disso, ele pode processar dados, fazer controle e leitura de GPIOs e tem também um protocolo TCP/IP integrado. Para vocês entenderem um pouquinho mais aqui nessa imagem, eu tive uma experiência em uma empresa que eu trabalhava dentro da área de microeletrônica. A microeletrônica, eu posso dizer que, fazendo analogia com medicina, é o neurocirurgião da medicina. Isso aqui é um chip. Então, basicamente, o que você tem aqui, ele pode ter dentro desse chip, e dentro da eletrônica a gente chama sistemas que sejam analógicos, digitais, radiofrequências, sistemas mistos. Isso aqui foi um projeto mais simples, né, que foi feito para poder ilustrar um pouco esse processo de fabricação de PET frames. Então, o módulo ESP8266, além de tudo isso que eu falei, ele também serve, então, para o quê? Para quem quer iniciar, para a internet das coisas, né? Serve, então, para automação e controle, como a gente vai falar aqui no final. Serve também para transmissão de dados, processamento de dados, gerenciamento de dados, conexão em redes, web server e tem outras infinidades de possibilidades
que a gente pode estar utilizando aí esse módulo ESP8266. Algumas das aplicações, então, automação residencial e industrial. Isso aí o Leonardo vai nos mostrar isso aqui ao vivo, então vai ser fantástico. Monitoramento remoto de câmeras e sensores. Temos aí o Gabriel falando um pouco isso aí mais na parte de drones para monitoramento de produção agrícola. Segurança doméstica, comercial e industrial. Tomadas inteligentes, monitores de bebê, crianças e idosos, dispositivos para localização via Wi-Fi. Então imagina, por exemplo, imagina não, você já tem, né? Você tem uma bicicleta, um ciclista está lá, está correndo, né, com a sua bicicleta, deixa lá no local, e aí, se ela é furtada, por exemplo, uma das maneiras de você poder estar encontrando uma bicicleta, um carro, seria utilizando dispositivos que possam fornecer, enviar dados, então, para dizer a sua localização atual via Wi-Fi. Falando agora aqui um pouco sobre os tipos de ESPs. Começando aqui, então, o ESP01 é o mais famoso. É o primeiro, assim, talvez, dispositivo que vocês podem estar utilizando para iniciar em projetos nesse universo da IoT. E a gente tem essa família. O que vai diferenciar em muitos deles é a quantidade de GPIOs, então pinos de entrada e saída, e também a possibilidade de você estar utilizando sensores analógicos. Então, por exemplo, como sensores analógicos, você quer monitorar a temperatura, umidade, como vocês verão no sistema hidropônico aqui. Vocês podem estar querendo monitorar a distância, e existem muitos sensores diferentes que vocês podem estar utilizando. Continuando um pouco aqui na família, você tem, então, essa evolução, ESP06, 07, 08, 09, 010, e assim a gente chega, né, o ESP11, ESP12, ESP13, beleza, né? Eu acho que estou ficando até mais confuso ainda, porque, tá, mas aí, o que eu tenho que usar? Calma, vamos chegar lá. Porque também temos os ESPs embarcados. Dentro desses ESPs embarcados, nós temos, então, placas de desenvolvimento que são parecidas com o Arduino, como é o EMOS, D1R2, e o Node MCU, o ESP8266. Uma grande diferença, por exemplo, em relação a esse Node MCU 8266, é que você já tem o conversor serial integrado nele e a fonte de alimentação. Coisa que no ESPs você teria que acoplar, né, um conversor serial FTDI, USB, nele, e você tem uma fonte de alimentação externa dentro, é claro, de uma especificação, de uma tensão adequada também. E para quem precisa também de fazer um projeto no qual o requisito de hardware ele precisa ocupar pouco espaço, tem também o EMOS D1 Mini Pro, hoje já acessível. E é claro, mais recente, o Node MCU ESP32, que assim está muito acima de todos os outros. Só para vocês terem uma ideia em relação a essa comparação dos ESPs, né? O 8266 dessa família ESP 866, 8266 e o ESP32 com o Arduino, que é muito popular. A gente tem dentro da especificação de corrente, e esse dado é um pouco também, vamos dizer assim, a gente pode argumentar acima disso, porque o Arduino ele não tem essa conexão com a rede, né? A gente precisa de um módulo externo, o Ethernet Shield. E isso aí, ao você conectar ele na rede, já poderia aumentar drasticamente o seu consumo de corrente. Mas é um ponto no qual aí o Arduino conseguiria vencer. Em relação aos núcleos, né, de processamento, a gente tem então um para cada um, o ESP32. O ESP32 ele tem um dobro do poder de processamento em relação ao ESP8266. Isso também é uma outra informação importante. Dentro da arquitetura, então, 32 bits para os ESPs e 8 para o Arduino. O clock, muito maior. Isso quer dizer o quê? 160 MHz. Isso quer dizer 160 milhões de instruções por segundo. Em outras palavras, muito superior ao Arduino. O Wi-Fi, o Arduino não tem. O Bluetooth até então na família ESP ele não era existente, não tinha ele integrado. Mas no ESP32 você já tem um clássico Bluetooth, né? Tecnologia Bluetooth acoplada nele. Memória RAM, então, olha só uma coisa curiosa, né? 2K de memória RAM tinha o Arduino. 2K era, vamos dizer,
quando o homem foi à Lua, era a quantidade menor que tinha lá na Voyager, né, 11. Então, olha só como que a tecnologia avançou bastante, né? E a gente tem aqui, dentro do UESP, você fala de 160K, 520K de memória. É muita coisa, muita informação que você pode estar armazenando dentro desses carinhas, né? Memória flash 16 MB, muito maior que o Arduino. Pinos de entrada e saída. Aí o ESP 8266 a gente tem 11 pinos, 22 por 32. O Arduino tem 12. Conversores analógicos. Conversores digital analógico. O ESP32 aí vence. Ele já tem então 2 pinos aí para conversores digital analógico e 18 para conversores analógicos digitais. Além dessas interfaces, né? SPI, 2C e outras interfaces. Claro que isso aqui pode parecer um pouco confuso para quem está iniciando. Talvez muitos aqui conheçam algum desses dados, outros não tanto, mas é importante mostrar como que hoje o Arduino é uma coisa que eu falo que é do passado, mas o que é muito forte ainda no Arduino é a sua comunidade. Isso, sem dúvida, é uma comunidade gigantesca, então também por outros motivos, nós temos, como eu falar, das plataformas de programação que são utilizadas para a gente codar essa família ESP. Vocês verão que uma dessas IDEs, dessas plataformas, é na plataforma Arduino. Se a gente fosse fazendo agora uma comparação, e é claro que isso aqui vai depender muito da aplicação de cada um de vocês, entre o ESP, família ESP e o Arduino, em relação, por exemplo, à transmissão Wi-Fi. Como foi falado, o ESP aqui ele tem essa transmissão Wi-Fi, o que o Arduino não vai ter. Além disso, a velocidade é muito superior, a velocidade de processamento do ESP em frente ao Arduino. O tamanho, então, nem se fala, o que é muito importante em requisitos de rádio, que a gente tem que ter pouco espaço, o espaço é mínimo, então a gente tem que embutir isso aí em espaços miniaturizados. O preço também é uma outra coisa que chama a atenção, que vem a ser muito mais em conta, né? O preço para você adquirir aí o ESP em relação ao Arduino. Por exemplo, em $5 você consegue já comprar, $5 assim, mais ou menos R$20 aqui no Brasil, o ESP01 e esse Node MCU aí já todo integrado, mais ou menos R$30 você consegue estar adquirindo ele. E aí, em relação ao Arduino com o módulo Ethernet Shield, se você for ver a placa original, sai em média uns R$200. Então, falando do original, não fabricado na China. Mas ainda assim, sai muito mais caro. E uma outra comparação interessante a ser feita é em relação a cabo USB. Você tem um cabo do seu celular que poderia carregar o ESP, né, o cabo USB Mini. E já no Arduino você usa aqueles cabos ainda que vão à impressora, né, aquele cabo que está ali naquela imagem. Então também isso pode ser uma vantagem quando você considera o cabeamento para esses dispositivos. Mas aí vocês podem pensar, né? Beleza, mas qual modelo que eu tenho que comprar para estar iniciando nesse universo do IoT e poder fazer automação, poder fazer algum projeto que vai efetivamente melhorar a qualidade da nossa vida? Porque o meu objetivo aqui também é mostrar a internet das coisas, mostrando projetos de verdade, que realmente cumpram com o tema dessa palestra, que é o que vocês verão. E muitos desses dispositivos estão aqui, por exemplo, o Node MCU, se eu não me engano, o Leonardo utilizou no projeto de automação, vocês verão. Para quem tem mais facilidade com a plataforma Arduino, você tem a versão UEMOS D1R2, então você consegue trabalhar desenvolvendo projetos, o pessoal que é robista, maker, e tem facilidade, então vai talvez se identificar mais com essa placa. No ESP01, onde, por exemplo, nós poderíamos estar utilizando ele. Talvez não, dentro da automação residencial, você trabalhar dentro dos cômodos, né, da sua casa, às vezes você vai precisar só de uma interrupção ou 2 interrupções no máximo, dentro de cada cômodo. Então o ESP01 já é o suficiente, você não precisa estar gastando com muitos pinos de entrada e saída, utilizando um ESP com muito mais poder de processamento e mais pinos, né? Mas isso vai realmente depender muito de cada aplicação. O ESP12, aqui nessa última imagem, ele já eu já falo que ele é mais utilizado para você testar, entende, o seu projeto, porque você precisaria de uma placa, um shield, para poder soldar ele e ter acesso aos pinos, porque quando você compra ele vem assim, você não consegue ter acesso aos pinos na protoboard diretamente, precisando desse shield.
mas também é uma solução. Eu, inclusive, dentro dos cursos de IoT, eu utilizo muito esse cara, o ESP12 e o Node MCU. Agora, em relação às plataformas de programação, a gente tem uma que é brasileira, então, ponto para o Brasil, que é o Lua, o Explorer. É uma das plataformas que vocês podem estar utilizando para iniciar a parte de code, né? E a outra, dispensa comentários, né? É o Arduino. Então, gente, essa aqui foi uma apresentação rápida, né? Eu quis fazer ela, assim, tá dentro do tempo que eu planejei, 25 minutos. E agora eu quero abrir espaço para demonstrações aqui dos meus colegas. Começando então aqui pela automação hidropônica com o Vinícius. Vinícius. Oi, muito boa tarde. É um ecozinho. Eu não vou poder demonstrar exatamente como ele funciona, mas eu vou explicar basicamente para vocês. Esse aqui é um sistema semi-hidropônico automatizado. Está aqui, também está aqui. Eu vou estar ali no corredor depois, se vocês quiserem conferir. Ele basicamente funciona assim. Eu tenho o SP8266, dos que ele citou, os maravilhosos SPs, eu tenho aqui. E aí a gente está usando no circuito, ele basicamente conecta na rede Wi-Fi, e aí eu posso controlar ele de onde eu estiver. Como que ele funciona? Eu tenho aqui um sistema hidropônico básico, né? Mas para a área de agricultura eu não sou muito. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pega a umidade do solo aqui, no caso do copinho, por isso que ele é semi-hidropônico. A gente pega a temperatura do ambiente, pega a umidade do ambiente, e a gente faz uma relação entre esses três dados, e aí a gente liga o modo automático e faz a irrigação do processo. Como que funciona? Se eu tiver uma temperatura muito alta, ele não vai estar molhando, né, por questão de absorção das plantas, então eu vou manter ele sem ligar a bomba, se eu ligar no modo automático. Se eu ligar no modo manual, eu vou ligar a bomba a hora que eu quiser, e com relação também à umidade do solo. Porque o que acontece? Eu deixo o sensor aqui, conforme está passando a água e ele, né, a absorção da terra aqui, ele vai molhar o suficiente, aí ele para e desliga. Então é um sistema hidropônico que, no caso, eu iria estar economizando água. É um circuito, a parte eletrônica é bem básica, assim, eu tenho o SP8266, um relézinho para ligar a bomba, e os dois sensores. Então é bem simples, o aplicativo é o Blink, que eu estou usando aqui. Muitos de vocês devem conhecer o Blink, que ele é muito útil para esse tipo de programação. Então eu tenho aqui, não sei se tem como mudar o slide para mim, por favor? Acho que tem uma imagem dele. A imagem é aqui do Blink. Está um pouco ruim? Dá para ver, não sei se dá para ver ali. Aí tem ele aqui também, eu tenho basicamente 3 botões ali no cantinho, onde eu ligo e desligo a bomba, ligo e desligo a iluminação, e tem os 3 gráficos aqui, tudo online. O mais interessante disso é porque ele é online, né? Então eu posso controlar de qualquer lugar do mundo, porque ele vai estar conectado na rede. E basicamente é isso. Aqui eu tenho uma hortazinha de couve, mas poderia ser qualquer outra hortaliça que a gente poderia usar em sistemas hidropônicos. Obrigado. Massa, Vinícius. Maravilhoso. Demonstração 2, então. Esse aqui é fenomenal. Automação residencial, queridinho por todos. Todo mundo quer saber como é que se faz automação residencial, como é que se pode fazer. Alguns ainda estão pensando lá com o Arduino, né? Como é que a gente faz isso com o Arduino. Comprar todo o hardware, gastar uma grana comprando placa para conectar com a internet. E assim, aqui a gente tem um sistema que agora o Leonardo vai falar um pouco mais, como é que foi a experiência de fazer isso aqui, o preço, né? E vamos iniciar aquele vídeo, né? Isso. Pode soltar Nesse o som, vídeo por favor, você vai mesmo. ver um projeto de automação residencial com o conceito de internet das coisas, com microcontrolador ESP8266, placa Node MCU e aplicativo Blink. Com esse projeto vai ser possível controlar lâmpadas, TV e ar-condicionado, além de sensoriamento de temperatura e umidade de qualquer lugar que você tiver apenas com internet. Boa tarde, gente. Eu sou o Leonardo, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica na UNB. E hoje eu vou mostrar para vocês o meu projeto de automação residencial, usando o conceito de internet das coisas. Como foi explicado agora, de qualquer lugar que você tiver, usando o microcontrolador ESP8266, você vai conseguir controlar as lâmpadas do seu ambiente, por exemplo, a TV, o ar-condicionado, de qualquer lugar, de uma forma bem simples, ok? Bom, esse projeto é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro dele é o microcontrolador ESP266, tem o aplicativo Blink
E também tem a parte de sensores e atuadores, que são os objetos que ativam, por exemplo, as lâmpadas ou ar-condicionado, alguma coisa assim. Bom, o microcontrolador, vocês já viram aqui, é um microcontrolador como qualquer outro, mas o diferencial dele é justamente o Wi-Fi que ele tem. Então, você se conecta ao Wi-Fi da sua casa, aí agora começa a interação com o aplicativo Blink. O aplicativo Blink é esse aplicativo que facilita o internet das coisas. Através do aplicativo, você controla o microcontrolador. Então, você programa o microcontrolador para executar suas funções, por exemplo, e você, através de um código de autenticação, por exemplo, você usa o Blink para controlar o microcontrolador de qualquer lugar. Você só precisa da internet, 3G, 4G, de qualquer lugar do mundo, aí você controla o microcontrolador. O terceiro bloco é dos sensores e atuadores, que são justamente esses, os relés, por exemplo, o sensor de temperatura e umidade e o LED emissor de infravermelho. Eu vou falar um pouco mais de cada agora. Bom, os relés são como se fossem interruptores eletrônicos. Você manda um sinal do microcontrolador e você ativa alguma carga, por exemplo, uma lâmpada, um ar-condicionado, alguma coisa assim. O segundo é um sensor comum, é um sensor de temperatura e umidade que ele vai ler o sinal e vai mandar para o microcontrolador. O microcontrolador, através da internet, vai mandar para o aplicativo Blink e você pode verificar isso de qualquer lugar que você tiver, para tomar uma decisão, por exemplo. Se está muito quente, eu quero chegar em casa e quero que meu quarto esteja fresquinho. Aí você vai e liga o ar-condicionado e quando você chegar já vai estar ótimo. E a terceira parte é do emissor infravermelho. No próprio projeto você põe um emissor de infravermelho, que é aquele que fica na ponta de um controle, por exemplo, e você vai conseguir acionar de qualquer lugar a televisão do seu quarto, do seu ambiente, e o ar-condicionado também. Lembrando que tudo isso aqui pode ser feito de várias formas. No meu projeto, por exemplo, você pode fazer com interruptores físicos, como o da lâmpada, por exemplo. Você pode fazer pelo aplicativo, você pode fazer por voz, através do Google Assistant, que é aquele aplicativo da Google, e também você pode fazer através do teclado do computador, que é o que eu gosto muito. Por exemplo, eu estou mexendo no computador o dia todo, aí estou com preguiça de levantar, eu vou lá, aperto um botão e ligo o ar-condicionado, por exemplo. O Didan vai mostrar agora a demonstração do projeto funcionando lá do meu quarto. Qualquer coisa que vocês precisarem, de qualquer dúvida, é só me procurar também, tá bom? Obrigado. Vamos lá. A primeira parte da demonstração é sobre os relés. Como eu falei, eles podem ser ativados de 4 formas. Através do botão pulsador, através do botão do aplicativo, através da voz. Push lamps. Okay, pushing lamps. E através do teclado. A terceira parte não tem muito o que mostrar. O sensor DHT11 envia os dados para o aplicativo, que pode ser visto pela interface, temperatura e umidade. Para o acionamento da TV, eu decodifiquei do controle os seguintes botões que você vê na interface. Eles podem ser ativados pelo aplicativo, por voz, Mute TV. Okay, muting the TV. Ou por teclado. O acionamento do ar-condicionado também foi feito da mesma coisa. Eu decodifiquei os botões desejados. Eles também podem ser ativados pelo aplicativo, por voz, Push AC 22. E também pelo teclado do computador. Bom, é isso, gente. É um projeto que vai trazer muito conforto e facilidade para quem quiser. E se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou disposto a tirar qualquer uma delas, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, Leonardo, fantástico. Vamos lá, Gabriel.
Olha só que legal. Aqui a gente também tem drones voando em tempo real, gente. Olha só. Quer controlar o slide? Eu acredito que vai ser uma surpresa o que vai ser a palestra, né, sobre o que vai ser. É claro, é drones. Mas eu vou explicar um pouco quem sou eu. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Didan pelo convite de estar aqui. É o seguinte, a NONG Agricultura de Precisão. Deixa eu desligar aqui. Eu até queria fazer uns voos bem legais, galera, só que é proibido pela segurança de todos, tá bom? Então tá, a NONG, eu sou o CEO da NONG, eu sou também o fundador, e a gente foca na agricultura de precisão, no software para fazer da agricultura mais precisa. A gente foca nos drones. Eu vou explicar melhor para vocês, eu não quero entrar muito nesse... Não. Próximo slide, Didan. Bora lá. Tá, vamos lá. IoT na agricultura tem várias vertentes. Eu acredito que as duas principais são os sensores no solo e o sensoriamento remoto. Como assim sensores no solo? Você pode identificar a umidade do solo, você pode identificar a questão elétrica do solo e, com isso, enviar sinais para o agrônomo, para o gerente da fazenda, para ele tomar uma decisão. E aí tem o sensoriamento remoto, que antigamente era feito com satélite. Então, por exemplo, antigamente não, até hoje, ainda é feito com satélite. Só que a diferença é que o satélite, ele produz a foto lá dele, cada pixel são 30 metros quadrados, a área que cada pixel representa. Quando você mapeia com um drone, isso pode chegar até 4 centímetros quadrados. Próximo slide. É isso aí. Então, é exatamente uma revolução que está acontecendo na agricultura com o uso de drones. A gente está conseguindo identificar coisas que nunca antes foram possíveis. A gente consegue, com uma câmera termal, identificar uma lagarta, uma doença de forma precoce. E aí, antigamente, o que ia acontecer? Ele ia perder aquela safra inteira. E só no final, talvez com o auxílio do sensoriamento remoto, ele iria conseguir identificar aquela praga. Mas e aí? Eu quero explicar para vocês, tá, e por que isso? Qual é a prática disso? Olha, a gente consegue fazer um mapa em que a gente vai mostrar para o produtor rural onde que ele precisa ou não aplicar o seu agrotóxico. Um mapa georreferenciado que a gente vai injetar no trator movido a GPS. E isso, além dele reduzir os custos, e a gente já conseguiu reduzir até 25%, que uma fazenda grande pode representar milhões, mas além de reduzir os custos dele, vai estar diminuindo o impacto ambiental. Aí eu vou mostrar para vocês um videozinho legal que a gente gerou para mostrar para vocês aí o que a gente faz. I got a hole in my chest, the water's up to my neck, yeah. It seems the older I get, the more that I stress. I don't know if I'm doing my best, 'cause I'm still losing my breath, yeah. Where's my life going? Feel frozen. Whoa, whoa, whoa. Think I'm running out of time. Whoa, 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 whoa. I'm just trying to stay alive, and I need some air. It's my only prayer, 'cause I can't breathe. Tá, vamos lá então. O que a gente realmente faz? Se você comprar um drone, vamos dizer que você seja um produtor rural, um agrônomo, ele nada mais é do que um brinquedo. Você precisa de um software para fazer dele útil. Você vai tirar fotos, vai fazer vídeos, mas fazer dele útil, profissional, você vai precisar de um software. E aí,
que a gente entra. Não a gente, outras empresas também, outras 10 no Brasil, aliás, eu não tenho mais que 10 concorrentes. E aí, uma das coisas que a gente faz é a contagem de plantas e a detecção de falhas no plantio. E o que isso tem a ver com IoT? Vou explicar isso agora. A gente tem um projeto em desenvolvimento que, no caso, é contagem de animais. O que acontece? A gente controla remotamente o drone, todos os dias tem uma checagem, e caso um gado, uma vaca, venha assumir naquele dia, alguém roubou ou ela morreu, a gente vai avisar automaticamente o gerente da fazenda que está faltando um animal. E a gente faz isso do nosso escritório. Entende? Nós já temos mais ou menos 12 fazendas registradas nesse. É um serviço em fase beta ainda, porque até não é muito comum o meio rural ter acesso à internet de qualidade. Então, isso é até um problema para a gente. Mas, é claro, a gente tem que sempre pensar no futuro e a gente já está desenvolvendo isso para quando tiver acesso. E aí, a relação disso com a IoT é que a gente consegue fazer tudo isso do nosso escritório aqui de Brasília. Então, tudo isso que a gente está fazendo, todas essas fazendas que a gente faz, a gente faz da W3 Sul, da nossa sede. A gente só tem internet, ele vai colocar o drone numa base de lançamento que nem essa, conectar o Wi-Fi da casa dele e a gente vai fazer tudo isso de forma automatizada. A própria contagem de plantas é até inteligência artificial que a gente usa. A gente fez tudo isso em Python, entendeu? Processamento de imagens. Então, isso é o IoT na agricultura de precisão. E vocês podem até ficar pensando, pô, será se isso realmente gera um benefício para ele? Gera todo. Saber o tanto que ele vai produzir naquela safra, para a questão de logística, para a questão do tanto que ele pode melhorar para a próxima safra. E o agronegócio, vocês sabem muito bem, representa 20 e tantos % do nosso PIB. Então, qualquer 1% que você diminui nos gastos dele, representa milhões. Aqui eu vou mostrar para vocês outro mapa muito interessante. Esse é o mapa de declividade. Ele leva em consideração a altura da planta com relação ao solo. O que acontece? Ali onde está mais verde claro é onde a água vai se concentrar, que é onde a planta está mais baixa e a água vai se concentrar. Como eu disse, tudo isso gerado, a gente consegue gerar todos esses mapas do nosso escritório. Próximo slide. Mapa digital de terreno. Muito parecido também. Oxe, pode ser. Ah, tá bom. Eu queria mostrar para vocês, mas não deu certo. Ah, sim, tá aí, ó. Pensei que tinha acabado. Tá. Esse aí é um mapa infravermelho. Esse é o tchan da nossa empresa e também. O que acontece? A gente consegue, pela reflectância da planta, identificar a saúde da planta, identificar uma possível praga, usando o infravermelho, que o olho do ser humano não consegue enxergar. E aí, olha o IoT de novo aí. Por exemplo, essa área e aquela área, nesse caso aqui a gente usou o contraste, que quanto mais vermelho, menos saudável. Aquela área, se você voltar no mapa digital de terreno, você vai identificar que o motivo pelo qual ela está mais danificada é porque teve um acúmulo de água naquela parte. E onde que entra o IoT? A gente vai gerar um mapa georreferenciado que a gente vai injetar no trator movido a GPS, em qualquer maquinário agrícola, e esse maquinário vai aplicar os insumos que precisam, os insumos calcário, qualquer que seja o insumo agrícola, na área que precisa. Só naquela área que precisa. E tudo isso sem nenhum humano envolvido. O trator vai fazer isso sozinho usando o nosso mapa. E é isso aí, galera. Essa é a minha apresentação de drones. Vim ajudar o Didan aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, Gabriel. Então era isso, pessoal. Plateia linda, gostaram? Precisando, podem procurar cada um de nós. Querem iniciar nesse universo da IoT? Podem estar me procurando. Temos uma bancada. Estamos lá com o banner e alguns projetos para a gente estar mostrando para vocês. É isso, eu acho que tem tempo para perguntas? Não, né? Mas, beleza. Gente, obrigado pela presença de todos. Parabéns aí, pessoal. Valeu.